Olá, crianças, tudo bem com você? Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula de ciências. Nessa aula de ciências, nós vamos falar sobre as principais infecções sexualmente transmissíveis. Nós vamos aprender um pouco sobre alguns tipos de doenças, como elas são transmissíveis e a forma como se prevenir, né? Para que a gente possa introduzir esse assunto, eu gostaria de te convidar a assistir um vídeo comigo. Veja comigo aí na telinha. As doenças sexualmente transmissíveis, também chamadas de DSTs, são doenças causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos, e são considerados um dos problemas de saúde pública mais comuns no mundo todo. As DSTs são transmitidas por via sexual ou oral com uma pessoa contaminada, principalmente sem uso de proteção. As principais doenças sexualmente transmissíveis que acometem a região anogenital são a herpes genital, a gonorreia, a infecção por clamídia e a infecção pelo HPV e a sífilis. No Brasil, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é de que tenhamos por ano mais de 930 mil novos casos de sífilis, mais de 1,5 milhão de casos de gonorreia, quase 2 milhões de casos de clamídia, 640 mil novos casos de herpes genital e 685 mil novos casos de HPV. As doenças sexualmente transmissíveis podem se manifestar através de corrimentos, feridas ou verrugas anogenitais. É importante lembrar que algumas DSTs não apresentam sintomas e, quando são diagnosticadas, já se encontram em estágio avançado. Quem tem relação sexual desprotegida pode contrair uma doença sexualmente transmissível. Não importa o estado civil, o nível socioeconômico, a religião ou a orientação sexual. Uma pessoa pode se apresentar saudável e ter uma doença sexualmente transmissível. A melhor maneira de você prevenir uma DST é usar camisinha em todas as relações sexuais. É importante você saber que as DSTs têm tratamento e apenas o seu médico pode indicar o melhor tratamento para o seu caso. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é incentivar o uso da camisinha na prevenção dessas doenças e, em caso de qualquer um dos sintomas sugestivos de uma doença sexualmente transmissível, vocês devem procurar um médico para fazer o tratamento e evitar a disseminação dessas doenças. Então, crianças, a gente pôde ver, um pouco, um resumão sobre todo esse conteúdo. Mas nós vamos ver passo a passo e alguns tipos dessas doenças e os sintomas que elas têm. Para que você entenda tudo direitinho, você pode estar se perguntando assim: mas professora, por que a gente tem que estudar sobre isso agora? Bem, há uma necessidade de se estudar sobre isso porque já no 5º ano nós já temos alunos na fase de adolescência que estão em fase já um pouquinho atrasado e infelizmente eles precisam saber dessas informações de uma forma científica para que você possa saber que elas existem, qual tipo de tratamento e como você se prevenir. Não significa que você precise ou esteja precisando dessa informação porque você atua nessa área, entendeu? Então, a gente vai estudar para que a gente tenha consciência, para que a gente saiba que elas existem, o perigo que acontece e como se prevenir delas. Para que a gente possa compreender melhor, vamos começar aqui a saber, primeiro, o que são essas doenças sexualmente transmissíveis. Acompanha comigo aí na telinha. Doença sexualmente transmissível, muito conhecida como DSTs. Doenças sexualmente transmissíveis, atualmente chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, antes se chamava doenças, hoje se chama infecções. Por quê? Porque quando se tem somente as infecções, ainda pode haver um tratamento e não desenvolver a doença. O que são essas infecções? São doenças contraídas principalmente por contato sexual. O que são as ITs? As infecções sexualmente transmissíveis, que são as ITs.
estão entre os problemas de saúde pública mais comum em todo o mundo, com uma estimativa de 376 milhões de casos novos por ano, né? As ITs são transmitidas principalmente por contato sexual sem uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada. Algumas ITs podem não apresentar sintomas, tanto no homem quanto na mulher. E isso requer que, se fizerem sexo sem camisinha, procure o serviço de saúde para consultas com os profissionais de saúde periodicamente. Essas doenças, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves como infertilidade, câncer e até a morte. O tratamento das ITs melhora a qualidade de vida do paciente e interrompe a cadeia de transmissão dessa doença. Então, por que nós precisamos saber sobre ela? Porque se a pessoa, né, ela tiver algum contato com uma pessoa que tem a infecção, que tem a doença, ela pode ela receber. Então, nós precisamos ter esse conhecimento de como tratar, para que ela não se propague a mais, né? Para que não tenha mais pessoas infectadas, porque além da relação sexual, existem outras formas de contato que nós vamos aprender no decorrer dessa aula. Continuando. A terminologia infecção sexualmente transmissível, ITS, passou a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis, as DST. Então, a gente percebe aí já essa mudança. Porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter a transmissão ou uma infecção, mesmo sem sinais de sintomas. A pessoa tem já a infecção, mas ainda não tem sintomas nenhum. Ou seja, a doença não desenvolveu. E aí ela pode sim ter esse tratamento para essa doença. Continuando. O que causa? As ITs são provocadas por micro-organismos, tais como bactérias, vírus, fungo, protozoários. Estes agentes infecciosos encontram-se nos fluidos corporais, tais como sangue, esperma e secreção vaginal. Aí nós temos aí, né, imagens da bactéria, do vírus, do fungo e dos protozoários. Conheça os fatores de risco, né? Não utilização de preservativo é um fator que acarreta a doença. Relações sexualmente com múltiplos parceiros. Uma pessoa que tem relações sexuais com várias pessoas, o risco dela se contaminar é ainda maior. Fator de cuidado de higiene. Às vezes a pessoa está com um probleminha desse porque ela não tem cuidados de higiene pessoais mesmo. Às vezes tem um fungo, tem uma bactéria, mas por conta da higienização, né? Não está tomando banho direito, está fazendo os asseios de forma adequada, ou senta num lugar onde uma outra pessoa já sentou e não higienizou o local. Tudo isso pode trazer também tipos de essas infecções. Consulta tardia após surgirem os primeiros sinais ou sintomas. A pessoa percebe que está com algum sintoma, mas ela não vai ao médico. Então, esse é um fator de risco que ela pode, né, desenvolver uma gravidade sem ter condições de tratar a doença. Então, o melhor é que a pessoa se cuide, primeiro com prevenções, segundo, que assim que ela tiver contato com alguém, ela souber que essa pessoa tem algum problema, ela procure ajuda médica, né? O melhor mesmo é ela saber exatamente com quem ela está tendo relações sexuais. Uma das doenças é o HIV, muito conhecida como AIDS, né? O HIV é uma sigla para o vírus da imunodeficiência humana, o vírus que pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Os agentes causadores são os retrovírus, HIV1 e HIV2, além da via sexual, espermas e secreção vaginal. O vírus pode ser transmitido pelo sangue através da gestação, parto
uso de drogas injetáveis, transfusões de sangue e transplantes, e pelo leite materno. A partir do momento em que a pessoa é infectada, ela tem a capacidade de transmitir o HIV. A presença de outras infecções sexualmente transmissíveis, as ITs, favorece a transmissão do HIV. Ou seja, se a pessoa, né, ela está contaminada e ela tiver contato sexual com outra pessoa, ela pode transmitir o HIV, e a outra pessoa que não tem, também ela pode ser infectada. E aí nós vemos algumas maneiras, né, de se pegar. Não é apenas na relação sexual, existe transfusão de sangue, né, pessoas que utilizam drogas injetáveis, elas estão lá, né, fazendo aquele uso de drogas compartilhada, várias pessoas juntas, e o que acontece? Injeta no outro também. Existem casos de pessoas que foi infectada com HIV pelo uso do alicate de unha. Mais de uma pessoa usando alicate de unha, cortou um, aí passa para o outro. E aí nós devemos tomar cuidado, né, de não estar, quando for a manicure, quando for fazer unha, higienização das suas unhas, também ter o cuidado de ter o seu próprio material. No caso de vocês, que são crianças, vocês têm que tomar esses cuidados, né? De ter o próprio alicate de unha, de não se sentar logo em seguida onde uma pessoa sentou, passar um álcoolzinho antes de você sentar, porque vocês são crianças, né? Vocês não têm essa vida, né, sexual ativa. Então, vocês estão aprendendo para que vocês tenham conhecimento de como surge, que doenças são essas e como você pode se prevenir no futuro, né? Tá bom? Vamos continuar? O HIV pode transmitir-se através sexo sem proteção, gravidez, parto e aleitamento, consumo de drogas injetáveis, técnicos de saúde, eles vão aplicar algum medicamento, alguma coisa, e podem correr risco de se furar, né? Naquele momento eles podem sim ser infectados. E transfusões de sangue ou transplantes. É importante ressaltar que masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor, lágrima, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, sabonete, toalha, lençóis, talheres, copo, assento de ônibus, piscina, doação de sangue pelo ar não são formas de transmitir o HIV, né? Essas formas não se transmite o HIV, certo? Mas nós vamos finalizar por aqui. Eu espero que você tenha compreendido bem direitinho esse assunto, mas surgiu alguma dúvida, entra lá na plataforma Eduque, nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!